Bom dia, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus estejam com todos, amém? Que bom que você veio. Eu sei que você fez um grande esforço de sair da sua cama, né? Aquela cobertinha estava boa ontem ou hoje nós chegamos em casa, eu e a esposa, os nossos cobertos. Aí eu falei, meu anjo, acho que vai precisar de mais, né? Vai. Aí vamos lá tirar aquela coberta que deixa tempo, só de vez em quando você tira ela, né? Jogamos em cima assim, agora tá bom, agora tá gostoso. Aí, a hora que eu fechei o olho, o celular despertou. Eu falei, mas já? Né? Não é? Parece que é assim, né? Quando a gente está mais gostoso, o celular fala assim, hora de acordar, né? E eu não sei você, mas o meu celular eu coloco aquelas músicas bem diferentes, que é irritante, né? Que você não se acostuma. Você tem que levantar e eu deixo o celular longe. Você levantar e ir lá. Ou você fica achando que você está com um pesadelo. Mas, graças a Deus, acordamos. Deus nos presenteou com esse dia lindo. E eu espero que o calor de Deus na tua vida te aqueça também externamente, como o Alex, como o Bruno que está chegando de camiseta, como outros que estão aí de camiseta, que o calor que vocês estejam sentindo seja contagiante para todos nós, viu, Zanza? Porque alguns de nós não estão, aqui também, ó meu querido, nós não estamos com esse calor. A série desse mês, que nós vamos conversar, ou estamos conversando já, a pastor Auro começou semana passada, sobre desempregados do reino. E foi muito interessante quando a gente conversava, a equipe pastoral, sobre esse tema, e várias coisas foram surgindo com relação a essa necessidade, esse desemprego no reino, já que estamos vivendo uma média de 14 a 15 milhões de pessoas desempregadas no nosso país. Então, se isso tem alguma coincidência ou atualidade dentro do nosso reino ou dentro das nossas igrejas. E o tema que me saltou e fiquei responsável para conversar e meditar com os irmãos é sobre seguro-desemprego. Não faz muito sentido solto assim, é verdade. Mas é fato que no tempo que a gente está vivendo, eu ouvi algumas pessoas fazendo um levantamento de dados. A gente faz isso no sermão. A gente faz durante a semana levantamento de dados, conversa com as pessoas e vai fazendo todo aquele levantamento para depois diagnosticar. E eu, conversando com algumas pessoas essa semana, uma das pessoas me disse que ela gosta muito do seguro-desemprego. Eu falei, por quê? Ela falou, às vezes eu estou trabalhando, eu preciso ficar no trabalho o tempo necessário para que seja ativado o meu seguro-desemprego, aí eu posso relaxar e se ele mandar embora, não tem problema, eu saio. Pelo menos eu tenho uns 3 meses, 6 meses, né? Não sei quanto que é isso tudo, de seguro-desemprego. Aí eu falei, mas isso é seguro? Apesar de ser seguro-desemprego? Ela falou, não é, mas é que a gente enche o saco ficar no trabalho, aí se você tem o tempo para ter seguro-desemprego depois, então você fica mais de boa. Aí tem vezes que eu fico 5 meses, 6 meses sem trabalhar, só curtindo o seguro-desemprego. Aí quando está acabando o seguro-desemprego, o que eu faço? Corro para mandar currículo. Vocês conhecem gente assim? É meio comum no tempo nosso, né? Isso incomoda bastante, eu acho que todo mundo. Incomoda o governo, porque ficar soltando seguro-desemprego. Incomoda também o patrão. Vou falar aqui um pouco de patrão, né? Porque você ficar tendo um funcionário que ele só quer ter estabilidade para depois ter o seguro-desemprego, ele não vai te dar qualidade, não é verdade? E você não tem segurança. E a gente tem um ditado, não sei se ainda é comum isso, mas antigamente quando só para informação dos irmãos, pastor não tem registro, viu? Nós não temos registro nenhum. A pessoa me perguntou lá na academia, viu, vocês são registrados? Tudo, não tem registro nenhum. Não tem seguro-desemprego, não tem essas coisas, por isso que a gente pode falar. Mas eu tive outros empregos, das quais não tive seguro-desemprego. Verdade, não tive, porque eu pedi a conta para ir para outro emprego que me convidaram. Então, nunca fui mandado embora, então acho que eu nunca recebi seguro-desemprego. É verdade, nunca recebi seguro-desemprego. Olha, agora que eu estou pensando nisso. Mas essa questão do seguro, de estar no seguro-desemprego, é complicado para o patrão, porque além dessa excelência que a pessoa não faz, a pessoa acaba ficando o termo que a gente usava, com a carteira suja. Lembram disso? Fica a carteira suja. Por quê? Porque tem emprego daqui, dali, de tal, um monte de emprego e você não sabe por que a pessoa saiu. Aí você pergunta, por que você saiu de lá? Por que você foi mandado embora? O patrão era ruim. Por que você foi mandado embora? Eu tive problemas. E a gente fica inventando várias desculpas para tentar limpar a nossa carteira que está cheia de sujeira,
nesse conceito de estar toda carimbada. Não estou dizendo que sua carteira estiver bastante carimbada, é ruim, fica tranquilo, não é isso que eu estou dizendo. Mas o grande problema é que hoje parece que muita gente quer viver de seguro-desemprego. Eu tenho uma alegria, meu sogro é aposentado já, e ele aposentou apenas no único emprego. Talvez vários aqui fizeram isso, né? Antigamente era muito mais fácil. Ele entrou no Banco do Brasil e se aposentou no Banco do Brasil. Não saiu, ficou lá, o único emprego que ele conheceu foi lá. Inclusive ele mostrou a carteira para mim, só Banco do Brasil. Ainda era Banco do Brasil, não, ele aposentou o Banco do Brasil, era Banespa, para trás lá, que esses bancos vai comprando tudo lá, né? E hoje é aposentado do Banco do Brasil. Um emprego só. Trabalhou todo o tempo para aposentar-se. Mas o que isso tudo tem a ver com o reino? O que seguro-desemprego tem a ver com o reino? Eu quero te levar para alguns textos da Bíblia. Hoje eu quero ler 3 textos pelo menos, nesse sentido, para a gente compreender onde nós vamos chegar. 2 deles são bem simples e pequenos, que é 1 Pedro, capítulo 4. Se você puder abrir a sua Bíblia, 1 Pedro, o capítulo é o 4. É o último, um dos últimos livros lá. 1 Pedro, capítulo 4. Carta de Pedro, o capítulo é o 4. O versículo é o 10. Eu gostaria que você guardasse uma palavra desse texto, uma expressão desse texto. O versículo de número 10 diz assim: servir uns aos outros como bons, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Vou repetir esse versículo. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Rapidamente, esse texto nos ensina que todos nós temos dons. Se você de repente falar, eu não tenho dom, não tenho nada para trabalhar na igreja, tu está equivocado. Todos nós temos. Talvez você não encontrou o seu ainda, mas todos nós temos. Se você quiser uma lista, Paulo fala isso aos Coríntios, em Romanos, Efésios, várias listas ali. Mas é fato aqui na primeira parte do texto: servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Ou seja, todos nós recebemos. Mas a segunda consideração que esse texto me salta, e eu gostaria de deixar com os irmãos nessa leitura, é que ele diz para nós sermos bons despenseiros, bons mordomos. Numa expressão mais tranquila, bons servos de Deus. Servos de Deus. É essa a proposta de Pedro quando ele traz essa carta para nós. O segundo texto, 1 Coríntios, se você puder, guarda esse texto, é marcadinho, risca ali, e vamos para 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4. Versículo de número 2, esse que eu gostaria de lhe incomodar. Junta os bons despenseiros do 1 Pedro 4,10 e vamos para 1 Coríntios capítulo de número 4, o versículo 2. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros, dos mordomos, dos servos, o quê? Que cada um deles seja encontrado fiel. Que cada um desses despenseiros seja encontrado fiel. E aí o último, e aí nós vamos ficar mais nesse texto, mas eu gostaria de trazer esses outros, porque parece que Paulo e Pedro tiveram um encontro com esse texto de Mateus capítulo 25, e gostaria que você ficasse nele agora. É o último texto que nós vamos ler e vamos parar nele. Mateus capítulo 25. Me parece que esses outros 2 textos, eles fazem o final da história de Mateus capítulo 25. Eles trazem o alerta do Mateus capítulo 25. Esse capítulo ele é cheio de parábolas, e dessas parábolas ele vai fazendo algumas considerações, e eu queria ficar na parábola dos talentos, que é do versículo 14 em diante. Eu vou ler esse texto para que haja reconhecimento de novo do contexto, mas nós não vamos falar de talento, nós vamos falar de nada disso. Eu quero ficar no terceiro servo, o terceiro despenseiro, o terceiro mordomo, e aí nós vamos entender o que tudo isso tem a ver com seguro-desemprego. Vamos lá? O texto diz assim, acompanhe na sua Bíblia, capítulo 25 de Mateus, o versículo é o 14 em diante.
O texto fala sobre a parábola dos talentos. Diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos, despenseiros, e lhes confiou os seus bens. 3 desses, a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos, e outro 1 talento, conforme a capacidade própria de cada um. E então esse senhor partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. E depois de muito tempo, voltou o senhor naqueles servos e começou a ajustar contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que eu ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aproximando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, tu me confiastes 2 talentos, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse mais uma vez o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Preste atenção agora a partir do 24. Chegando por fim, o que recebera apenas 1 talento, disse: Senhor, sabendo que tu és um homem severo, que ceifas onde não semeastes, e que ajuntas onde não espalhastes, então fiquei receoso, escondi na terra o teu talento. Está aqui o que é teu. Então o Senhor lhe respondeu: servo mau e negligente. Uma outra expressão, mau e preguiçoso. Sabias que ceifo onde não semei, e ajunto onde não espalhei? Cumpri então, portanto, que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros aquilo que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10, porque todo aquele que será dado, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Palavras do Senhor para edificar o nosso coração. Eu gosto muito dessa parábola, assim como de muitos outros textos, mas essa em especial me chama bastante atenção, porque essa parábola traz algumas características muito claras para nós. Apesar de Jesus estar falando por parábolas, ele é muito claro. Ele deixa algumas coisas evidentes, ele não precisa ficar ajustando, como talvez a parábola do semeador, que depois há uma interpretação, um dos poucos momentos onde Jesus faz essa interpretação de parábola. Aqui não, aqui ele de certa forma não precisa nem fazer interpretação. Nós sabemos quem é o Senhor, nós sabemos a capacidade e responsabilidade que ele tem nos dado para fazer alguma coisa, e nós sabemos quem nós somos nesta parábola. Isso está muito claro, está muito evidente. Mas com relação à nossa questão de seguro-desemprego, eu queria compartilhar desses 3 textos, tanto de Pedro, de Paulo e de Jesus, porque Jesus ali ele trata de uma situação muito interessante. Ele chega para aqueles 2 que se parecem quase que iguais, mas eles têm a sua relevância diferenciada, mas são quase equivalentes, e o terceiro é diferente. O terceiro me parece ser aquele rapaz, desculpa o termo, mas xarope. Dos 2 são ilegais, um recebeu 2, outro recebeu 5, mas aquele que recebeu 1 era um cara chato, era um cara inconveniente. Nós já vamos entender por que isso. E me parece que diante disso, nas igrejas, tanto que Pedro ajudava e que Paulo ajudava, os trabalhadores, aqueles da parábola que Jesus falava, nas igrejas deles, parece que os camaradas não estavam sendo fiéis. Tanto que Paulo fala, nós precisamos de dispenseiros, pessoas que vão estar trabalhando, pessoas que vão estar ajudando no ministério, que sejam fiéis, irmãos.
E Pedro da mesma forma, sejam bons despenseiros, vocês têm que trabalhar, vocês têm que fazer, isso é importante para nós. Por isso que eu vejo que parece que as duas cartas talvez seria a terceira carta do Isaías para a igreja presbiteriana independente de Sorocaba. Nós precisamos na nossa igreja, como trabalhadores, fiéis, dispenseiros fiéis. Mas o que salta não só na nossa comunidade, mas em todo o meio comum do cristianismo contemporâneo, que as pessoas querem mais não trabalhar, mas ficar no seguro-desemprego dentro da igreja. O que é ficar no seguro-desemprego dentro da igreja? Talvez ficar no seguro-desemprego dentro da igreja é o que a gente tem às vezes na igreja: muito trabalho e pouca gente para trabalhar. Muito trabalho e pouca gente. Sabe o que acontece? Os mesmos estão trabalhando sempre, e muita gente sentada e pouca gente fazendo. Olha a segunda consideração: o seguro-desemprego também faz com que muitas pessoas dentro da igreja pausam os seus ministérios por outros motivos quaisquer e deixam a ver na vista. Não quero mais, já vi isso, não quero mais trabalhar na igreja. Quero. Nós vamos falar de algumas desculpas já sobre isso. E o terceiro, que eu vejo que é um problema muito grave dentro das igrejas, é a terceirização ministerial de dispenseiros. Sabe o que é isso? A gente não tem gente para fazer o serviço do reino, a gente contrata a gente. É muito difícil isso. Eu não estou dizendo que é ruim contratar, acho que é importante abençoar as pessoas. Mas se eu dizer para você, a gente precisa de gente no som aqui. A gente não tem gente, daqui a pouco nós vamos ter que chegar e contratar alguém para ficar no som, porque as pessoas não querem vir. A gente está montando um ministério e já estamos fazendo transmissão de culto várias vezes, mas nós falhamos no começo do ano, paramos porque tínhamos uma pessoa para fazer transmissão todos os domingos. Aí nós chegamos a pensar, vamos ter que contratar alguém. Inclusive veio uma proposta de uma empresa de fora para contratar. Para quê? Porque não pode sobrecarregar uma pessoa. Sabe o que é isso? Muito trabalho e pouca gente. Isso é o que está acontecendo nas nossas igrejas. Eu estou falando de acontecimentos reais da nossa igreja, que eu estou muito próximo e vivendo. O Marcos, sempre a gente conversa sobre final de ano, almoço. Não é, Marcos? Meu presbítero Marcos. Sempre tem gente para trabalhar? Para comer tem, mas para trabalhar não tem. Acaba as coisas, todo mundo some, fica alguns poucos para lavar a louça, não é? Não vai embora. Parece que é meio comum a gente na igreja ter esse conceito, né, de que eu quero ser servido e não quero servir. Eu quero sentar, eu quero que as coisas sejam prontas. Até uma vez uma pessoa falou para mim: Isaías, por que você chega atrasado? Perguntei, por que você chega atrasado às vezes nas atividades? É porque eu quero chegar lá só sentar e adorar. Aí eu falei: acho que você está com um conceito diferente. O quê? Você está querendo sentar e ser servido. Você está misturando servir com adorar, porque se quisesse adorar, você tinha vindo antes e adorar a Deus com o seu serviço. E parece que a gente faz isso às vezes na igreja. E esse lado de não querer servir, mas querer ser servido, é o seguro-desemprego dentro da igreja. É o momento onde muitos membros da nossa comunidade acabam ficando ali, não querendo trabalhar, mas descansando, parados e fazendo com que tudo gire e as coisas vão acontecendo, porque a igreja não para. Se nós não tivermos som, a gente dá um jeito, nós vamos mexer de qualquer forma, mas não vai parar, Deus vai prover alguém para fazer. Se não tivermos filmagem, hoje a gente para a filmagem, mas agora começou a aparecer mais gente, vamos fazer para abençoar, porque as pessoas estão retornando no Facebook, nas redes sociais. Gente, hoje foi o culto uma bênção, não pude ir, mas foi maravilhoso. Vocês têm ideia, dias esses que eu estava cuidando da transmissão, que o rapaz não pôde vir, nós tínhamos mais de 35 pessoas assistindo o culto, só pela internet. Sabe o que é 35 pessoas? É mais do que o nosso, mais ou menos o coral, aquele grupo todo ali assistindo. E de vários lugares do Brasil e fora do país. Pessoas sendo evangelizadas. Olha o ministério. Aí uma pessoa no final veio falar comigo. Eu estava muito triste aquele dia, porque eu tive que ficar sozinho, não apareceu ninguém para ajudar. Aí eu falei até com o Lira, né? Aí uma pessoa no final: Isaías, esse trabalho que vocês estão fazendo é sensacional. É bênção, tem abençoado. Eu assisti esses dias e tal. Eu falei: poxa, não é em vão. E a gente fica: poxa, ninguém está assistindo. Mas é uma bênção. Mas cadê as pessoas para servir? Cadê as pessoas para ajudar? Talvez não é bênção tanto, porque não tem quem queira, porque nós estamos encostados no seguro-desemprego.
Nós estamos encostados no sentido, deixa eles trabalhar, eu já tenho a minha por fora aqui, eu fico tranquilo, eu quero ser servido, não quero servir. Então talvez essa palavra, nessa manhã, as dicas que eu quero dar para os irmãos, rapidamente, é para aqueles que estão sentados no banco. Meu irmão, quero te dar algumas dicas aqui para você levantar do seu banco. Mas também para aqueles que estão trabalhando já. Fala, eu tenho o meu ministério, eu já estou firme, eu estou ali, estou trabalhando, graças a Deus. É para você também essa palavra. Então aquele costume que a gente tem, eu sou crente a pá, né? Essa palavra é para aquele irmão. Não pá, se você vê, a palavra é para os seus ouvidos. Se você está aqui nessa manhã é porque você precisa ouvir, de alguma forma o Espírito quer falar com você sobre esse texto ao teu coração. E eu queria deixar as expressões aqui de orientação como uma expressão de cuidado. E o primeiro está no versículo de número 24, que é o terceiro servo dessa parábola que eu queria. Você sabe os talentos, você sabe o que aconteceu, toda a história, e nós vamos ficar apenas no relato quando o Senhor volta e os servos prestam contas a ele. E nós vamos ficar mais no terceiro servo, que é o que mais identifica com o raciocínio que nós estamos levando. E a primeira questão que eu queria guardar no meu e no seu coração: cuidado, para você não virar um desempregado ou ficar vivendo de seguro-desemprego dentro da igreja ou no reino. Cuidado com a visão que você tem do seu Senhor. Cuidado com a visão que você tem do seu Senhor. Isso está no versículo 24. O texto diz muito bem, quando chega o terceiro falar com o Senhor, ele diz assim: chegando por fim o que recebera um talento, disse ao seu Senhor, 24, Senhor, sabendo que tu és um homem severo, receoso, severo, que ceifas onde não semeias, ajuntas onde não espalhastes, então eu fiquei receoso, com medo, escondi na terra o teu talento, toma aqui o que é teu. Esse texto nos mostra uma coisa muito interessante. A visão do terceiro servo, ou do terceiro dispenseiro, era extremamente distorcida a respeito do Senhor. Totalmente distorcida. Ele entendia, Danilo, que aquele senhor era um homem muito duro. Só que ele não sabia que aquele mesmo homem que era duro, era o mesmo que deu todo aquilo que ele tinha para ele. Como pode ser tão duro assim um homem que é tão cheio de graça e dar-lhe as coisas? Ele também diz que aquele homem era um homem severo, e inclusive faz algumas considerações a respeito dessa severidade deste Senhor com relação a ele. E todo esse conceito que ele tinha a respeito deste homem provocou um sentimento muito interessante. Ficou com medo, diz o texto. E ele com medo, a atitude dele foi muito simples. Saiu correndo rapidamente, como os outros também, cavou um buraco, enterrou e falou: que ele voltar eu entrego pelo menos o 0-0, empatou, ele não tem que falar nada. Foi essa a ideia, o raciocínio desse terceiro. Só que o grande problema é que a lente de visão com relação a Deus desse terceiro era uma lente de um Deus tirano, de um Senhor tirano, um Senhor mau. E isso tem acometido a muitos da nossa geração, de que às vezes observam um Deus que é bonzinho demais, desculpa o termo, me perdoe, é um Deus até bobão, que aceita tudo. E por outro lado é um Deus mau, que fica lá com a barba olhando. E a gente faz isso muito. Cuidado, Deus está vendo. Cuidado, o olhinho que vê. Cuidado, o papai do céu está olhando para você. E a gente fica colocando medo nas crianças. A gente vai criando esse conceito. E olhando para Deus, a gente não sabe se Deus ele é tirano ou ele é só bom. A gente não consegue fazer o equilíbrio e entender que Deus é justo. A gente não consegue, diferente desse rapaz, ter uma visão a respeito de Deus. E Tozer dizia isso muito, que a visão a respeito, o que nós achamos ou pensamos a respeito de Deus, é a coisa mais importante sobre mim mesmo. Porque como eu olho a Deus, é o jeito de eu me relacionar com Ele. E muitas vezes nós não servimos o reino, ou não trabalhamos dentro da igreja, pela maneira que nós olhamos para Deus, ou como nós enxergamos como Deus é. Talvez por um lado nós enxergamos Deus como, desculpa o termo, vou repetir, por perdão, o bobão. Aí, não precisa trabalhar, não precisa fazer nada. Aí o Senhor vai voltar e falar: não, você não fez, eu sei, não tem problema, menininho, vai, vamos comigo, isso é benção. Ou do outro lado, não, eu preciso trabalhar porque senão Deus vai me castigar.
Eu preciso trabalhar porque senão Deus vai bater em mim, senão eu não vou receber. Eu preciso fazer isso, senão não... Como uma troca, barganha, como se Deus fosse, além de tirano, um homem que quer barganhar com a gente. E infelizmente, queridos, no tempo que a gente está vivendo, a gente está parecendo mais com o filho pródigo, o irmão do filho pródigo, o irmão mais velho. Vivia dentro de casa, estava com o pai, mas não conseguia usufruir daquilo que o pai era, por causa de uma visão distorcida que nós temos a respeito do nosso Deus. Deixa eu te trazer algumas coisas práticas. De que forma você está se relacionando com o seu Deus? Qual é a visão que você tem? Que tipo de lente você se utiliza para olhar para cima? Talvez essa lente tenha feito com que o seu ministério não seja uma bênção, mas seja um fardo. E aí por isso que a gente prefere ficar no banco do que trabalhar, porque tem sido cansativo. Isso talvez porque a gente olha para cima e vê como um tirano. Não tem uma visão real a respeito de Deus. Ou talvez a gente sai do emprego, e isso acontece muito no comum, ou sai dos ministérios, não curti muito Deus. Sai da igreja, não curti muito o jeito que Deus me tratou. Gostaria de desafiar você a ler Romanos. Talvez aquele livro te ajude bastante nessa forma. E a terceira consideração desse conceito, e eu queria trazer para a vida real, cuidado porque talvez a sua visão equivocada de Deus lhe promova medo. E eu fiz uma pergunta esses dias no pequeno grupo, dizendo assim: por que você aceitou Jesus? E uma pessoa brincando: medo de ir para o inferno. Às vezes a gente trabalha com medo. Medo do que o pastor vai falar, medo do que o presidente do coral vai dizer, medo do que aquele irmão vai falar. Medo. Não é esse o conceito que ele quer. Tanto que a primeira expressão dele não é elogiar, não é falar. E o próprio Senhor, quando relaciona-se com o terceiro servo, ele diz: servo mau. Ele não se retrata a respeito de tê-lo chamado de homem mau, porque ele não é. Mas eu queria lhe dar algumas dicas práticas para a gente passar para o segundo momento. Quer ter uma visão real de Deus? Primeiro, tenha uma vida devocional. Relacione-se com Deus todo dia, porque o Deus de domingo talvez não seja o Deus de segunda a sábado. Por isso que você não sabe que Deus é, o que Deus você serve. Se você não consegue viver com Ele todo dia, sinto muito, mas a sua visão vai continuar sendo distorcida, porque é só domingo que você se fala com Ele, é só um pedacinho do que você acha que Ele é. Segunda dica que eu quero lhe dar: tenha qualidade espiritual. Sabe o que é qualidade espiritual? É vida de oração, é vida de jejum, contemplação, é momento seu com o Pai, onde Jesus nos orienta, lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, a entrar no nosso quarto e ter a nossa vida de qualidade com o nosso Deus. Ali a gente vai conhecer quem é o nosso Deus de verdade. E terceiro e último, busque a Deus pela palavra. Não tem como conhecer de outra forma se não for pela palavra. Se você não ler a Bíblia, a sua visão vai ficar distorcida a respeito do seu Deus. E aí tudo que você fizer, inclusive não só na igreja, mas no teu trabalho, em qualquer lugar, vai ser distorcido, porque a tua lente é distorcida a respeito de Deus. Então a primeira dica que eu queria que você guardasse: cuidado com a tua forma de ver Deus. Cuidado como que você enxerga o Pai. A segunda também está no versículo 25, no mesmo texto, no mesmo contexto aqui, que é cuidado com as suas desculpas. Tome cuidado com as suas desculpas. O texto diz muito claro que parece que aquele homem chegou já com o texto pronto, né? E a gente é mais ou menos parecido, né? Quando a gente faz alguma coisa errada, ou a gente sabe que está errado, a gente chega justificando tudo, né? Já chega pronto. Eu preciso, meu Deus, atrasou. Aonde que foi que o farol estava fechado? A gente faz um script na cabeça para chegar para a pessoa e tchan. Esse homem fez igualzinho. Aí ele vem e chega para Deus dizendo bem tranquilamente, com o discurso pronto, e você vê que o discurso dele é maior do que o discurso dos dois primeiros. Os dois primeiros é simples e objetivo, o dele fica enrolando. Parece a gente, né? Fica enrolando para falar. Então, está errado, pronto. Não, Senhor, errei. Senhor, então, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe aquela vez, a gente fica enrolando, prolixo.
E interessante que esse enrolar desse homem, ele faz aquilo que Adão e Eva, acho que ele aprendeu lá para trás, e a gente também, talvez uma herança adâmica ali, onde Deus chega para Adão: o que aconteceu, Adão? Foi a mulher que o Senhor me deu. Chega para Eva: o que aconteceu, Eva? Foi a serpente. Nenhum deles ali disse assim: eu comi. Simples, eu comi. Por que você comeu? Senhor, eu estava com fome. Minha esposa me ofereceu, mas eu assumo a responsabilidade, comi. Não tem. Todo mundo transfere desculpas e responsabilidades para os outros. E aqui no texto é muito claro como isso acontece, porque esse homem fica bravo. Ele fala para ele assim: o senhor é bravo, o senhor é um homem duro, o senhor é severo. Ele culpa até o Senhor pela irresponsabilidade dele. Ele está dizendo aqui, o terceiro homem, que a culpa dele não ter feito melhor não era dele, era da severidade de Deus, do Senhor. E às vezes a gente faz a mesma coisa. A gente dá desculpas pela não ação ministerial dentro da igreja, e a gente bota a culpa nos outros e até mesmo em Deus. Botamos culpa para todo mundo. Algumas desculpas que eu recolhi nesses dias. Algumas pessoas disseram para mim assim, cheio de desculpas: Deus me pediu para ficar aqui um tempo e descansar. Beleza? Quando a pessoa fala essas coisas que Deus me disse, eu falo assim: eu vou crer se Deus testificar no coração do pastor ou do teu líder espiritual. Aí eu vou crer que é verdade. Porque tem muito que Deus me disse, que não disse, né? Aí Deus me disse para isso, Deus me disse aquilo. E Ele disse para ficar descansando. Aí eu fui lá, peguei um versículo, um texto, falei para ele: Deus está dizendo para nós trabalhar. Eu não estou entendendo se o seu Deus está dizendo para você descansar para trabalhar, não estou entendendo. Aí ele veio argumentar comigo: não, mas Jesus falou que a gente precisa descansar, Paulo fala que a gente precisa descansar. Eu falei: só descansa quem está trabalhando. Agora quem acorda 10 horas da manhã, como diz um amigo meu, eu acordo mais cedo para ficar mais tempo sem fazer nada. Descansar do quê? O que você está fazendo? Olha a segunda desculpa: eu preciso dar espaço para os outros, por isso que eu parei um pouco no ministério na igreja. Dá espaço para quem? Não tem espaço para todo mundo trabalhar? Não tem espaço lá na cozinha, Marcos? Eu parei porque eu preciso dar espaço. Eu estava fazendo muita coisa, preciso dar espaço para os outros. Terceira desculpa que me deram: Deus vai me dizer a hora certa que eu preciso colocar os meus dons em ação. Deus já disse isso faz muito tempo, que é hoje, é agora. Você está esperando o quê? E a quarta e última desculpa: com aquele irmãozinho não dá. Com aquele irmãozinho trabalhar não dá. Já viram essa desculpa? Talvez aquele irmãozinho que não dá, que você fala, é o mesmo que dá a desculpa para você. Com aquele irmãozinho também não dá. Aí fica os dois, não dá porque não se acerta, porque irmãozinho não dá certo. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. A gente tem que parar de dar desculpas e começar a trabalhar no reino. Porque desculpa está cheio. Quem quer fazer, não inventa desculpa, faz. Quem não quer fazer, inventa desculpa. Já ouviu isso? E no reino a gente está cheio de gente que é desculpa, mas nunca faz nada. Deixa eu te dar algumas dicas práticas aqui também nesse sentido para você entender e trabalhar. Primeiro, tenha a palavra. Livro de Mateus capítulo 5, versículo 37, no sermão da montanha de Jesus, desse que eu mencionei, Jesus diz assim: seja a sua palavra sim, sim e não, não. Deixa eu te fazer uma compreensão muito tranquila. Por que Jesus diz dois sim? Já pensou sobre isso? O texto poderia dizer: seja a sua palavra sim e não. Por que dois sim, Davi? Um sim e o segundo sim. Será que Jesus queria, não fez a gente entender? É dois sim. Você não entendeu o primeiro sim. Orando, tentando compreender, tive uma caminhada a respeito disso. Sabe qual que é o problema? Por que dois sim, dois não? Porque o primeiro sim é quando você assume a palavra e o compromisso. E o segundo sim é quando você tem perseverança de manter o primeiro. Quer uma coisa prática sobre isso? Às vezes você vem e a pessoa fala: vamos todo mundo junto, vamos trabalhar. Sim, sim, na empolgação. Aí na hora do vamos ver, você, não. Está cheio de primeiro sim nas igrejas, mas o segundo sim está difícil, porque não há perseverança do segundo sim. O não também é verdadeiro. Quando você pega seu filho, você fala: você não vai fazer isso. Primeiro não.
Aí o filho vai lá, tá bom filho, vai lá e faz. Você negou o segundo não. É sim, sim, não, não. Ou seja, você fala e mantém o que você falou. Você fala que sim, mantém o que falou. Você fala que não, mantém o que falou. Se passar disso é de quem? Do capeta, do maligno. Não é de nós, não vem de Deus. Então, querido, para você parar de dar desculpas, sim, sim, e não, não. Vai até o final. Cumpra a tua palavra. Segunda dica. Às vezes eu não gosto daquela pessoa. Faça o que Jesus falou no versículo 44 do mesmo capítulo 5. Ore por eles. Ele manda orar pelos inimigos, quanto mais para os irmãos da igreja. Eu não aguento, não suporto tocar com Alex. O que eu vou fazer? Vou me afastar. Não, vai orar por ele. Você tem orado pelos teus irmãos? Uma deficiência talvez muito grande nossa. E terceiro e último, queria que você guardasse. Se a primeira tenha cuidado com a visão que você tem de Deus. A segunda, cuidado com as desculpas que você tem dado. A terceira, cuidado com o seu tempo. Cuidado com o seu tempo. Daqui está no versículo 26 e 27. Porque é muito interessante que quando aquele homem chama o Senhor dele, diz: Senhor, o Senhor é um homem duro, um homem assim, um homem que faz isso, faz tal. O mestre não se preocupa em se retratar em relação a ser mau, a ser um homem duro. Ele não se preocupa com isso. A única palavra que ele dá a ele, quando ele diz, é simplesmente dizendo assim para ele. Presta atenção ali no versículo. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que eu ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalho? A única coisa que o mestre tem consideração para respondê-lo é: você sabia que eu não perco tempo? Você sabe que eu não perco tempo com as coisas? Você sabe que eu não tenho desperdício com relação ao tempo? Você sabia disso? Isso deixa evidente. E aqui fica muito claro, porque me parece que os outros, quando recebem, vão e fazem, e esse homem fica ali ocioso. E eu imagino, esses vão e fazem, e esse homem vai lá e faz também, só que ele enterra. Eu imagino que ele fica fazendo enquanto aquele negócio está enterrado? Hein, Paulo? Fazendo o quê? Todo mundo trabalhando, o outro multiplicando, multiplicou 5, foi para 6, multiplicou, foi para 7, e o outro ali, com o negócio enterrado, sentado, olhando, falando: bando de tonto. Sabe o que é esse? É o preguiçoso. Porque a palavra até, aqui no grego, essa palavra quando ele diz servo inútil, iníquo, é uma palavra de servo meio nesse sentido, malicioso, mentiroso. É um servo que não está sendo verdadeiro com aquilo que ele está falando. E infelizmente, meus queridos, a gente precisa voltar para o Salmo de número 90, quando ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, porque parece que a ideia que a gente tem do texto é que o mestre está falando: eu não perco tempo, sabe que você ia fazer isso? Dá para o banco. O banco fazia voltar em juros simples, básicos, mas eu queria exercitar você, mas se você não é capaz, não perca tempo, não perca meu tempo, dá para o banco. Isso nos ensina uma coisa muito simples. Muitos de nós não têm tempo para servir ao Senhor porque não sabe ajustar o seu tempo. Se você ultimamente tem dito assim: eu preciso de mais tempo, mais de 24 horas, você está com um problema gravíssimo, você precisa se cuidar. Se você tem dificuldade com relação ao seu tempo, a exercer a sua agenda, a gente aprende muito isso no SARA, os nossos mecanismos lá. Se você não consegue ajustar isso aí, meu querido, tu está com dificuldade, e a tendência é só aumentar e piorar e somatizar na sua saúde. Você está entendendo? A gente pega as crianças novinhas já, 7, 8 anos, já enche a agenda deles, é inglês, é francês, é mandarim, é não sei o que lá, e faz isso aqui, e vai fazer a natação, e vai fazer luta, e vai... Oi, meu irmão, para que essa doideira toda? Para que tudo isso? E aí a gente tem essa desculpa dizendo: eu não tenho tempo para vir para a igreja. Está muito corrido, eu não tenho tempo para exercer ministério, eu trabalho, eu faço isso. Isaías, vocês trabalham na igreja integral, eu não posso, eu não faço isso, faço aquilo, tal, não posso trabalhar. Deixa eu te fazer uma conta muito rápida aqui para a gente partir para o prático e finalizar. Uma semana, sabe quantas horas tem? 168 horas. Sabe quantas horas você passa normalmente um cristão na igreja? 2. Quantos por cento é isso? Nem dízimo do teu horário você dá para Deus, você está percebendo? Nem dízimo, 10ª parte do teu horário, do teu tempo, você dá para Deus.
Aí você vem me dizer que não dá, não dá tempo, não tem tempo. E eu quero lhe dar algumas considerações básicas e práticas para isso. Para você reger o seu tempo e saber remir o tempo, primeira coisa, organize suas prioridades. Leve em conta Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Leve em conta as suas prioridades. Coloque o que é mais importante. Deus, a sua família. Deus, vou repetir, a sua família. Em segundo, seu trabalho e igreja. Entendeu? Deus, você com Deus, a sua família e com Deus, e você, família e Deus, o teu trabalho que é o teu sustento, e a igreja. Segunda consideração, cuidado com as coisas urgentes e importantes. A gente atropela quando a gente não é organizado. Tinha uma coisa que é importante fazer, mas porque a gente desorganizou, o urgente vai, toma na frente, vai aquela correria, e você chega no final do dia, nossa, hoje eu não produzi nada. Porque você só produziu coisas urgentes e não importantes. Cuidado com isso. E terceiro e último, sempre priorize Deus em tudo que você fizer. Quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para quem? Para a glória de Deus. Caso contrário, meu querido, se você não tomar esses cuidados, é possível que você seja o próximo a se utilizar do seguro-desemprego e ficar sentado e não trabalhar. E eu concluo com a consideração que o próprio texto nos traz. Cuidado, porque o mestre, o Senhor, vai voltar e vai tomar contas, e Ele vai fazer a pergunta para mim e para você: como é que foi? O que você fez com o que eu te dei? E Ele pode te chamar de duas formas: servo bom e fiel, ou Ele pode chamar servo mau, negligente e preguiçoso. Que tipo de servo você quer ser chamado? Como que você quer que Deus, em você e em mim, ao nos encontrarmos, tenha semblante para nós? Quero lhe convidar para partirmos para o encerramento do nosso culto dessa manhã. Nós vamos cantar o hino Barnabé. Está aí? Dá para a gente soltar? É um hino bem antigo, mas que tem muito sentido para nós, e eu gostaria de convidar a igreja para que fiquemos em pé. Nós vamos cantar esse hino em pé e já partir para o encerramento do nosso culto dessa manhã. Fica bem, a gente passa